Olá, estamos iniciando mais um programa Invista, aprendendo com quem faz, e também você acompanhando ao vivo pelo Facebook, fazemos aí um live no momento. Você pode participar conosco, mandando aí também o seu WhatsApp. Não esqueça o código 11 981 420 208. Você participa mandando suas perguntas, mandando a sua participação, mandando críticas. E hoje nós temos dois jovens empreendedores, o Christian Desico e a Isis Abud, que vem falar sobre a Arquivei, que é uma empresa muito interessante e principalmente muito viável para os micro e pequenos empresários que nos acompanham, e também para as grandes empresas. Daqui a pouquinho nós vamos falar aí os players que participam junto com eles aí dessa ideia brilhante. Bom, começando pela Isis, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da TV Osasco. Muito obrigada mesmo, é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Christian, legal que você veio. O Christian falou, estava preocupado, poxa, eu não gosto muito de aparecer, mas hoje aqui é um bate-papo. A ideia, a proposta do programa é exatamente mostrar para as pessoas, para o empreendedor, para o jovem dos 8 aos 100 anos, que de alguma maneira querem empreender. Então, nós iniciamos sempre contando um pouco da história de cada um. São dois engenheiros de produção, formados lá em Piracicaba. Unimap. Na Unimap, e que juntos fizeram aí, em tempos um pouco diferentes, estágios na Alemanha e trouxeram esse conhecimento, se juntaram e mesmo com as oportunidades de trabalho, no caso, eu vou pedir até para a Isis começar, tinha lá uma situação às vezes até confortável, mas optou por empreender e está dando certo. Isis, vamos contar um pouquinho da sua história. Você iniciou, falava da faculdade, que já iniciou com foco, sabia bem o que queria. Foi assim mesmo? Sim, sim. Quando eu entrei na verdade, um pouco antes de entrar na faculdade, eu já tinha um objetivo que era ir para a Alemanha. Antes de eu realmente entrar em engenharia de produção, né? Eu já sabia que queria fazer engenharia, mas eu queria ir para a Alemanha principalmente por ser um centro super forte na engenharia, né? Na parte técnica. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já fui olhando dentro da faculdade qual que seria o melhor caminho para eu chegar até na Alemanha, para fazer o curso de engenharia lá, fazer pelo menos um ano e tal. E encontrei um professor que era coordenador de um laboratório dentro da faculdade, que fazia projetos com Brasil, era entre Brasil e Alemanha, da Unimap. Sim. E, bom, quando eu vi aquilo, eu falei, coisa mais interessante, vou seguir essa pessoa, vou entrar. Fui atrás dele, queria uma bolsa para iniciação científica. Ele falou, não tenho bolsa ainda, mas você pode entrar como voluntária. Aí eu fui voluntária em iniciação científica, em gestão de documentos de produto e desenvolvimento de produto. Depois de um tempo eu consegui a bolsa também. E fui trabalhando esse caminho todo, estudando alemão, fazendo de tudo para eu conseguir, mais para frente, que ele me mandasse num projeto Brasil-Alemanha para estudar lá, em Darmstadt. E, bom, consegui fazer isso, deu certo, fui para a Alemanha, passei nesse projeto. Lá eu publiquei um artigo, eu tinha publicado alguns antes. Na Alemanha eu publiquei um artigo também de desenvolvimento de produto. E quando eu voltei da Alemanha, que faltava um ano para eu me formar, quando eu voltei, porque quando você vai, você tranca o ano. Você volta, você faz o ano que você trancou aqui no Brasil. Sim. Quando eu voltei, eu estava bem em dúvida o que eu ia fazer. Se eu ia para o mercado de trabalho, para a indústria mesmo, que era o que a minha carreira foi levando a fazer isso, né? Então eu estudei bastante coisa que era voltada para a indústria, ou o que mais que eu fazia. Surgiu uma oportunidade de indústria, foi uma situação difícil, mas eu disse não, falei não é isso ainda, não tenho certeza, mas quero fazer alguma coisa, quero empreender. E, bom, isso na verdade foi um choque dentro de casa, né? Porque você estudou tudo isso, você teve a oportunidade de ir para a indústria e não quero ir para a indústria. Sim. Comecei a fazer alguns testes, a princípio abri uma importadora, não deu certo, em um mês já fechou. Depois a gente fez, eu e algumas amigas de São Carlos, a gente começou a trabalhar na parte
de festas infantis e tal. Não era aquilo que eu queria, até virou, mas não era aquilo que eu queria. E, bom, depois disso eu entrei no Sebrae. Eu fui trabalhar como agente local de inovação. Sim. Então, é um grupo que leva inovação para micro e pequenas empresas. Sim. E, nesse tempo, quando eu estava no meio do projeto do Sebrae, foi quando eu vi essa ideia do Christian e tudo que ele vai contar ali na história dele, que foi quando eu falei, meu Deus, eu quero assumir esse risco, quero entrar, porque a ideia da Arquivei e o que ele propõe para o mercado de trabalho, principalmente eu que estava trabalhando com empresas, era realmente mudança de água ali. É interessante nós sempre observarmos que, mesmo durante o tempo da academia, do tempo da universidade, precisa ter sempre muito foco, né? Precisa ter aí sempre um olhar e as ações direcionadas para aquele foco. Porque não é fácil também, imagino, você sair também da comodidade do seu país, da língua, estar perto da família e ficar aí um ano fora estudando, um ano fora vivendo, né? Qual foi a que você se recorda, Isis? A maior dificuldade que você teve nesse período fora do país, estudando lá numa língua diferente? Você já tinha ambientação no alemão ou não? Sim e não. Eu tinha estudado bastante alemão, Sim. então eu fui para lá considerada o início do intermediário na língua. Sim. Na hora que eu cheguei lá, eu senti que eu era o início do básico, porque foi muito difícil. Uma coisa é você aprender na aula como que você se comporta num bar, em restaurante, com amigos e conversando. Outra coisa é você entrar numa aula de desenvolvimento de produto, de fábrica virtual, de outras coisas que... Meu Deus, meu vocabulário está péssimo, eu realmente não entendo o que está fazendo. O primeiro desafio foi a língua. Para mim, isso foi o maior. Para a parte de pesquisa, que eu falei que eu publiquei um artigo, não teve problema da língua, porque toda a pesquisa era em inglês. Então, foi muito mais fácil. Mas eu acho que é muito difícil você, sendo brasileiro, de uma escola particular, você vai para a Alemanha, entra numa super universidade de lá, agora falando do lado de mulher, a maioria é homem em engenharia, não tem quase nada de mulher. Sim. Tinha uma ou outra mulher, então já tem aquele impacto, e isso eu senti também um pouco de, aquela dificuldade, mas é o que me motiva isso. Então, legal. Foi uma coisa que me ajudou. O Christian iniciou com economia, né? Tem aí um gapzinho de um ano para Isis, né? Dessa aproximação de estudos, né? Sim. Desde o finalzinho já da segundo, terceiro colegial, eu já gostava muito da parte de finanças, economia, já queria brincar na bolsa, conhecer como funcionava a bolsa. E aí eu falei, bom, vou fazer economia porque tem a ver com esse meu perfil. Na época eu lembro que já tinha um simulador de bolsa da própria Folha Invest. Então eu já brincava, não tinha o dinheiro para investir, mas eu tinha ali a mesma dinâmica que os investidores, né, de bolsa tinha. E aí eu fui fazer economia e acabei no primeiro ano vendo que não era exatamente isso que eu queria, não era o meu foco. Meu foco eu era muito mais impaciente do que ficar só analisando, que a economia é uma ciência realmente muito mais complexa do que números só. Foi onde eu acabei mudando para engenharia de produção, que tem uma parte de gestão, tem parte de finanças, você estuda até marketing dentro de engenharia de produção. E foi ali que eu acabei me encontrando mesmo, assim, falei, não, isso aqui é muito mais complexo, que se amanhã eu quiser realmente, de fato, ser um investidor da bolsa, eu teria essa capacidade de cálculo, raciocínio, lógico, que você vem desenvolvendo nesse seu período. Então, foi aí que eu tive esse descompasso de anos com a Isis. Depois eu acabei entrando na mesma universidade dela, fazendo quase os mesmos projetos em desenvolvimento de produto. Então, a gente já tinha o ciclo de vida de produto. Então, a gente meio que viveu a criação de coisas, vamos dizer assim. Então, fui para a Alemanha também, tive os mesmos problemas que a Isis de língua. Acho que outro problema que vale ressaltar de lá é a cultura da amizade lá é totalmente diferente da nossa cultura aqui. Fria, né? Eles são muito sérios, assim. Se você falar para ele, olha, eu vou comprar um notebook, e você não compra, é uma ofensa. Entendi. E eu quase perdi um amigo porque eu me expressei errado, falando, eu vou comprar um notebook.
E aí ele virou para mim, mas você não comprou? Eu falei, não, ficou caro, não quero. Não, mas você falou para mim que você ia comprar. Então eu perdi o meu tempo, porque você falou que ia e não você ia, né? Sim. E aí fica aquela situação. Aí o nosso orientador, que era alemão, falou, aqui a gente não tem aquela conversa de semáforo. Tá bom, me liga amanhã vamos fazer alguma coisa. Ele vai ficar esperando você ligar. Entendi. Então aqui não, eu falo para você, vamos bater um papo, vamos sair para tomar um café. O alemão entende que já está certo. Entendi. Então, eu acho que é um passo também muito legal, porque todo mundo tem essa visão de frio. Eles funcionam muito bem desse jeito. Sim. E quando você pega isso, eles não têm problema em falar um não, eles não têm problema em colocar a hora final do almoço, porque ele tem outro compromisso. Nós acabamos, às vezes, se enrolando. Todo sem jeito de interromper um compromisso, né? Então, você vê que a Alemanha é sim fria, comparado com o Brasil, mas a gente teve uma absorção dessa cultura para alguns determinados momentos, você tem que ser igual a eles. Sim. Então, na determinação, quando você coloca um foco, para onde você vai, o que você quer fazer, o que você quer resolver. E eles são muito objetivos. Então, eu acho que um dos grandes aprendizados, que foi um problema no começo e virou hoje um grande aprendizado para nós, é isso. Eu acho que eles são super focados, eles querem sair do outro lado. Então, se eles têm um plano, eles vão seguir. Então, foi muito legal. E a respeito da língua, né? Só uma curiosidade. Dizem que o alemão é muito mais próximo do português até do que o inglês para aprender. Isso é verdade, Isis? Eu não considero tanto muito próximo. O que eu considero é o alemão, por mais que ele pareça difícil, ele é uma matemática na minha cabeça, tá? Eu acho que foi um método que eu usei para aprender alemão foi associando com matemática. Porque o alemão é uma composição de palavras. Então é muito claro. Qual é o nome daquela rua que tem uma igreja vermelha? Chama Rua da Igreja Vermelha. Isso é uma palavra só, por isso que todo mundo assusta, né? Com a palavra alemão que é gigantesca. Vira uma palavra só. Sim. Eu não achei tão próximo do português, pelo contrário, eu acho o português muito mais complexo. Não que eu seja avançada em alemão, não sou. Mas é mais complexo, que tem muito poréns. O alemão é muito regrinha e todas são... É bem a cultura deles, a língua expressa a mesma coisa. É super com regras. É interessante nós observarmos, e aí o nosso telespectador está acostumado aí que nos assiste o programa. Aliás, quero agradecer muito a todos os nossos telespectadores, as pessoas que estão mandando as suas mensagens, já estão chegando algumas aqui pelo WhatsApp. Você pode participar também pelo 981-420-208 ou também pelo Facebook. Agora estamos fazendo um live, transmitindo ao vivo, você participa conosco. Faça como César Sampaio, final telefone 1401. Ele... Aqui tem uma pergunta. César, eu vou fazer, mas vocês namoram, formam um belo casal. Quem responde? Qualquer um dos dois pode responder. Não, na verdade, a gente é um casal bem antes da empresa. Os dois são são-carlenses, então... mas foi depois da universidade. Quando a gente sempre foi muito amigo durante o colegial e virou um relacionamento na universidade já quando eu voltei da economia e fui fazer engenharia de produção. Legal. Então são um casal. Sim, somos um casal. Legal. Muitos anos. Eu já estou levando um puxão de orelha aqui da Salete Ferreira. Afinal, do que trata a empresa Arquivei? Boa. O que nós estamos falando muito do pessoal aqui, eu sei, e aí quero fazer até um crédito, que são 5 cofundadores, com a ideia inicial aí do Christian, né? São o Christian, a Isis, o Vitor, o Bruno e o Felipe, com I mesmo. É isso? É esse mesmo. Mas vamos falar então um pouquinho, vamos iniciar já falando da Arquivei, de que jeito, de que maneira ela aparece. Legal. Bom, finalizando o processo da universidade, eu estava trabalhando na Caterpillar, foi quando eu voltei para São Carlos, comecei a trabalhar numa empreiteira construtora familiar, e lá dentro da construtora, que eu acho que o pessoal acaba conhecendo um pouco, tem várias obras espalhadas ao redor de alguns, dos projetos que ela executa. Sim. E eu acabei assumindo toda a parte administrativa e gestão, não a parte operacional. E basicamente o que acontecia? Hoje as empresas, todo mundo sabe, compra e vende produtos. E como uma construtora a gente compra muito insumos para a obra. E os insumos chegam diretamente na obra,
juntamente com a DANF, a nota fiscal, acho que todo mundo hoje conhece. E qual que era o meu grande problema? Que eu precisava ter os trâmites administrativos de pagamento, contábil, fiscal, fechamento do mês. E com essa dor que na gestão minha dentro da empresa, como eu não era operacional, estava na obra, eu não conseguia ter esse papel na empresa. Entendi. Então eu não conseguia, às vezes, chegava um boleto, eu não sabia que nota que era. Nossa, o que eu faço com essa nota aqui? Ou o que eu faço com esse boleto? E isso ficou me incomodando muito. Então, como a minha carreira inteira acadêmica foi resolvendo problemas e otimizando fluxos, eu falei, eu não posso ficar refém de um papel que chega na obra. Entendi. Então, nessa época, eu fui procurar alguma solução que já conseguisse receber essas notas. Hoje, comumente, vem pelo e-mail, mas não chega a 100%. Pode existir fraude, você pode receber uma nota falsa por e-mail. A pessoa pode te emitir a nota, cancelar, e aí você paga uma nota cancelada, e aí o fisco pode te dar uma multa porque essa nota nunca existiu, ela deixou de ser cancelada. Cristian, vamos fazer um pequeno corte. Nós sabemos já o que motivou. Tinha aí um problema que precisava solução e a Arquivei veio para solucionar isso. Vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos. Se você está gostando, não saia daí, nós voltamos em alguns instantes. Para você que está ligando o seu aparelho agora, a sua televisão agora, nós estamos falando aqui com dois jovens, a Isis e o Christian, da Arquivei. É uma empresa que vem para ajudar a solucionar aí os problemas que normalmente os micro, pequenos, médios, grandes empreendedores têm, né? Porque notas fiscais, tudo que fazemos tem que ser tudo tudo certinho, então as notas fiscais são um problema, principalmente agora com as notas fiscais eletrônicas. Você tem que fazer uma gestão, porque podem ter, antigamente as notas frias, hoje se faz uma nota, se cancela e aí você acaba nem sabendo, né? Você estava falando que surgiu esse problema, essa demanda, e a Arquivei surgiu para, de alguma maneira, solucionar isso. Dessa forma? Exato. Então, como o governo se modernizou, o governo passou para ser totalmente online, então hoje a emissão é online, o recebimento dessas notas também é online. E o que aconteceu que eu vi as empresas acabando fazendo processos antigos com as notas de papel e o governo um passo na frente já digital. Vendo essa situação foi onde nasceu o Arquivei, que é exatamente você parar de correr atrás do papel, parar de correr atrás da nota fiscal, que estava chegando aos diversos projetos que a consultora estava fazendo, para ter uma gestão totalmente online, digital, sem custo excessivo, sem nada. Então veio para solucionar. Então do dia para a noite eu não precisava mais ligar para fornecedores pedindo segunda via de nota, me manda um e-mail de novo da nota. Não precisava ficar correndo atrás de motoristas e encarregados de obra para pegar. Então foi uma mudança de cultura. A empresa se tornou uma empresa muito mais eficiente, muito mais prática. Então, o Arquivei veio para solucionar exatamente isso, trazer esse um passo também das empresas na modernidade, como o governo já acabou fazendo. Bom, legal. Bom, pessoal, eu não sabia que era um casal, aliás, eu até supunha, mas como um casal, vamos falar quem manda de verdade. Vamos falar com a Isis, Isis, como é que funciona as micro e pequenas empresas? Elas têm acesso? É uma coisa viável? É barato? Dá para as micro e pequenas empresas contratarem vocês? Sim, sim. Inclusive, Paulo, a gente nasceu para micro e pequena empresa. Esse foi, a princípio, era o nosso objetivo, porque é 98% do mercado brasileiro. Até em função da sua participação, da passagem pelo Sebrae, Pelo Sebrae, exatamente. Sim. Então, isso foi uma estratégia lá no início de começar com micro e pequena empresa. Então, a gente já começou com um preço super agressivo, porque a ideia era ajudar o máximo de micro e pequena empresa que tem no Brasil, sim, que é um volume super grande. Sim. Então, como ele é online, não tem instalação, então sempre a gente conseguiu fazer com custo muito baixo. Sim. Então, dá para fazer isso, a gente focou nisso, mas teve uma coisa muito engraçada que aconteceu, quando a gente foi para o ar,
eu não me lembro se foi no segundo mês ou no terceiro mês, entrou a nossa primeira multinacional, que veio pelo mesmo caminho das micro e pequenas empresas. Entendi. Foi aí que mudou um pouquinho. Esse direcionamento do só micro e pequena empresa, ele mudou nesse momento. Entendi. Que a gente viu a dor que a multinacional tem, é muito grande também. Que enquanto uma microempresa tem suas 100 notas mês, 300, tem uma multinacional com 300 mil notas mês, espalhado pelo Brasil inteiro. Então, a gente ainda segue o mesmo lema para micro e pequena empresa como para multinacional. Tem que ter um custo-benefício, então a gente tem que oferecer muito valor e tem que ser super acessível e super fácil. Acaba aquela coisa de instalação, tempo de treinamento, nada disso. É como uma TV pública, não governamental, comunitária, nós não vamos falar de valores, mas eu sei, e aí para os nossos telespectadores terem aí uma noção, custa menos de R$1 por dia para você fazer a administração a partir de uma pequena empresa até 300 notas. Eu vou pedir para a produção colocar aí o e-mail de vocês, colocar os contatos para as pessoas que quiserem falar com a Arquivei, terem aí esse contato, que o façam, que eu inclusive, a minha atividade, tenho uma atividade também comercial, depois daqui nós vamos falar que eu me interessei muito, porque realmente é um problema. Eu vou pedir para o Christian falar um dos problemas que a pessoa que não tem a gestão sobre as notas fiscais, um dos problemas que podem acontecer na empresa da pessoa. Um dos problemas muito comuns hoje, que às vezes pode até ser recorrente, quando você fecha o mês, você acaba levando todos os documentos para o seu contador. Sim. E se você não levar 100%, o que acontece? No mês seguinte você achou alguma despesa do mês passado, uma compra do mês passado. O que acontece? A sua contabilidade vai ter que refazer a sua contabilidade do mês passado. Ou então, fazer uma retificação de um DARF, que você vai pagar uma tarifa a mais, um imposto a mais. Então, esse é um dos problemas que eu vejo hoje para o micro e pequeno empreendedor, que é uma coisa trabalhosa. Todo final do mês ele junta toda aquela documentação e ainda no mês seguinte ele tem um retrabalho. Porque ele não recebeu tudo no momento certo. Ficou no e-mail, ficou na caixinha, ficou na gaveta, a nota. Desde multas por uma nota com fraude, uma nota que não era devida para você, uma nota cancelada, que você fez um pagamento e o seu fornecedor cancelou para pagar menos imposto. Então, a gente vai desde uma pequena tarifa de um DARF e o seu retrabalho, até uma multa séria por você ter... hoje, o termo que eles falam é mercadoria desacompanhada de nota fiscal. Então, você compra uma remessa, um lote, ele cancela a nota. Esse produto na sua loja, no seu estabelecimento, ela não tem nota fiscal. Então, é uma mercadoria desacompanhada de nota fiscal. Que pode dar uma multa. Uma multa que pode chegar a milhares de reais. Porque, dependendo do valor das mercadorias, é uma multa em cima desse valor. Então, é proporcional. Se você tem uma mercadoria de R$10.000, a multa é em cima de R$10.000. Outro fato interessante de nós observarmos, o governo, Isis, ele está muito à frente do empreendedor. Você tira hoje em qualquer produto que você compre, com os emissores de cupom fiscal, com os SFs da vida, aí, você já sai a nota, na hora já vai a informação quase que online para o governo. Não é? Então, se nós, os empreendedores, não nos defendermos do próprio governo, porque assim, se você lembrar, nós pagamos imposto sobre tudo, É bom você observar, e aí tem foi um projeto de lei que até pela passagem da Associação Comercial nós estivemos juntos, conseguimos que se constasse na nota fiscal o valor de quanto você paga de imposto pelo produto e pelo serviço. Se a população, se você que nos assiste, observasse em cada notinha, você vai na padaria, você vai na farmácia, você vai em qualquer lugar, você contrata um engenheiro, você contrata um arquiteto, na nota fiscal está lá embaixo, o quanto você paga de imposto. Se nós tivéssemos o hábito, o brasileiro, e aí nós podemos criar, né, esse hábito de arquivar as notinhas, chegar no final do mês e falar,
olha quanto eu paguei de imposto. Aí quando você tiver algum serviço público que não for atendido, uma consulta médica, uma escola, você vai ter oportunidade de falar, olha, mas com essa quantidade de imposto, como é que vocês não vão marcar uma consulta para mim? Eu vou marcar uma consulta para daqui 6 meses nos órgãos públicos. Eu acho que a forma que nós temos, vamos atentar, pegue aí a notinha, faça uma experiência, você deve ter uma notinha no bolso que foi na padaria hoje, veja lá embaixo quanto é que você paga de imposto. E aí nós podemos exercer o nosso papel de cidadãos e cobrar, porque o governo está aí com uma sanha arrecadatória muito grande. Praticamente nós trabalhamos até maio, né? Até maio, metade do ano quase, para pagar imposto. Independente se você faz declaração de imposto de renda, se não faz, você paga imposto de tudo isso. Bom, Isis, infelizmente nós estamos chegando já ao final do nosso programa, mas eu queria que você falasse alguma característica importante para motivar as pessoas para consultarem lá no www.arquivei.com.br, para entrarem lá e consultarem. Só pegando um gancho do que você falou agora sobre o governo, realmente o governo brasileiro ele é um dos mais inovadores em documento fiscal do mundo. E uma coisa de incentivo para vocês entrarem e ver o que a gente faz dentro da Arquivei é exatamente aproveitar o que o governo está passando. Então, tem a nota fiscal eletrônica, sim, mas aproveita ela, porque ela tem dados que vão ajudar você em todo o processo. O básico é a segurança, é saber que existe aquela nota e arquivar aquela nota, escriturar aquela nota. Mas o outro ponto entra lá, dá uma olhadinha e vê o quanto que você comprou de um produto específico. Nos últimos 5 anos, qual foi a curva de preço que você pagou? Comparar fornecedor. Tem inúmeras coisas que estão na mão em um clique ali. Então, vale a pena dar uma olhadinha, independente do tamanho da empresa. Muito bem. Christian, antes de passar para o Christian, para nós encerrarmos, tem o Guilherme Santiago, final do telefone 0109, ele manda um abraço aos amigos de São Carlos, assistindo do bairro Vila Real. Obrigado pela audiência, muito legal. Christian, o que você, aliás, o que você fala não, eu já vou passar para as suas despedidas do nosso público, porque o nosso tempo já está estourando. Legal, bom, queria agradecer primeiro a TV Osasco pelo convite. Eu acho que foi um bate-papo muito bom, poder compartilhar um pouco do nosso empreendedorismo e como a gente ajuda empreendedores. Então, acho que fica aqui o meu agradecimento e o prazer de participar. E eu agradeço a esse casal bonito, a Isis e o meu sobrinho Demolê, Christian, e agradeço em primeiro lugar a Deus por estarmos aqui, por termos a oportunidade de transmitir alguma coisa boa para você. O Invista vai ficando por aqui. Até mais.